Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheio de pedaços? Eles disseram 7. E Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui é o seguinte: ou segura o livro, ou o vento dá, eu não sei mais, né? Acho que é esse pessoal da liturgia que está inventando coisa aqui. Quem foi que ligou esse ventilador hoje? Primeira vez que ligo. Bem, pessoal, é Marcos, né? Mais uma vez, nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. É o primeiro lido durante a semana. E a leitura é muito bonita. Todo dia é, né? A leitura é muito bonita. Naquele tempo, hoje, é uma linguagem litúrgica para fazer a introdução do Evangelho. Todo tempo o Senhor fala, o Senhor age. O Evangelho não tem tempo, é de todo tempo. Aquilo que está escrito aqui, que foi proclamado, também não é falado, não, ele é proclamado. Acontece hoje, no coração de vocês, você que está em casa, e daquele que acredita. Tem que acreditar, né? Tem que ter fé. O momento de hoje é ter fé. Os discípulos de Jesus tinham esquecido de levar pão, né? E entraram na barca, e na barca tinha apenas um pão. Discípulo era mais de 70, apóstolo era 12. Aqui ele não fala especificamente quantos eram aqui, tá? Mas se fosse 10, 12 com um pão só, né? Se for o carioquinha, só o menino aqui come 12 carioquinhas todo dia aqui. A Natália falou, não é não? Então só tinha um pão para muita gente dentro da barca. Aí Jesus falou o seguinte, olha o que nosso Senhor fala: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles tinham esquecido de levar pão. Nosso Senhor aproveitou a situação para falar de fermento. Só que não estava falando de fermento de pão, estava falando do fermento dos fariseus, a hipocrisia, e o fermento de Herodes, assassino. Então, cuidado com a hipocrisia e cuidado com a ira, com a raiva, com o assassinato. Jesus estava falando da coisa espiritual e eles estavam pensando na coisa material. Parece hoje, né? Muita gente de igreja, Jesus fala coisa espiritual e eles só pensam no material. Em vez de aproveitar a campanha, quer dizer, a quaresma para a coisa espiritual, oração, jejum, penitência, vão falar em coisa material. Campanha de fraternidade é para coisa espiritual, não é para coisa material. Não é campanha política para dizer quantos estão morrendo. A gente não quer isso, né? É só, parece coisa de jornal, né? Uma coisa do jornal. Campanha de fraternidade devia ser assim, oração, penitência, jejum. Devia ser uma coisa espiritual. Mas só pensou no material. Mesma coisa do Evangelho. Jesus falando uma coisa no sentido espiritual, cuidado para que o espírito de vocês não seja hipócrita. A pior coisa que existe, irmãos, é a hipocrisia, é a falsidade.
Hipócrites, palavra grega, é o cara que é falso. Aquela pessoa que você não pode confiar nem de jeito nenhum. Né? Você fala alguma coisa, fala alguma coisa da sua vida, daí depois está aí, está espalhado, né? A pessoa fala de você. Né? A hipocrisia, né? A hipocrisia de fazer eleição num período de epidemia, não poderia ter feito eleição, todo mundo aí foi contaminado. E eles falam que não pode aglomerar, e eles aglomeraram. Hipocrisia. Os políticos hoje são os fariseus hipócritas. Né? E Herodes que mandou matar João Batista. Então cuidado com a ira, com a raiva, com o rancor, e cuidado com a hipocrisia. Só que os discípulos não entenderam, que o bichinho não entendia nada não. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Né? Jesus falou do fermento, dos fariseus, ele pensava que era o fermento do pão. Olha os bichinhos, né? Aí Jesus, claro, ele entendeu tudo e perguntou, por que é que vocês discutis sobre falta de pão? Por que é que eu estou falando da coisa espiritual e vocês estão só no material? Por que é que vocês não são espirituais? Eles não eram espirituais, os discípulos. Só vão se converter depois de Pentecoste. E olhe lá, aqui eles não tinham fé nenhuma. Né? O Senhor falando de uma coisa espiritual e eles estão interessados no pão material. Né? Ainda não entendeis e não compreendeis, vós tendes o coração endurecido. Isso é porque tem um coração fechado, o coração endurecido. Não deixa entrar a graça. Não tem um coração endurecido, não deixa entrar a graça. Como é que eu sei que eu tenho um coração endurecido? Quando começa a pensar nas coisas da terra. Quando está muito preocupado, está muito tenso, está muito aquilo, não consegue ver nada. Cadê a fé? Passa o dia todo no WhatsApp vendo o negócio da doença e desligue. Fique na graça de Deus, vai rezar. Reze o terço, reze 2, o 3, o 4, o rosário. Você vai ter paz no terço, não é nas notícias toda hora. Né? Tem um coração endurecido porque não é um coração convertido. Eles não eram convertidos e muitas vezes nós não temos ainda, só com uma vida de oração que a nossa comunidade tem, né? Que tem aqueles 7 passos, é oração, confissão, adoração, missa, que lá na nossa comunidade são 7 passos. Aí você, quando começa a viver os 7 passos, você começa a ter uma vida de oração. Quando eu tenho uma vida de oração, eu não me preocupo com a cor do mundo. Eu acordo pensando, vou rezar o rosário, vou ler a Bíblia, preparar a homilia, vou para a missa. Pronto, o dia todo é isso, né? Mas se não pensa nisso, vai pensar em quê? Em cor material. Aí vem a preocupação. Tendo olhos, vós não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Aí Jesus dá uma repreensão deles. O Senhor muitas vezes era duro, né? Mas porque era verdadeiro. Queria educá-los, não queria mimar. Quando a gente educa uma pessoa, não é para mimar a pessoa, não. Hoje, sei lá, nasce o menino, aí não pode nem, não, deixa o bichinho fazer o que quer. Não faça isso não, que você está estragando o menino. Né? Tem que educar na verdade, como ele educou os discípulos na verdade, né? Hoje não pode nem dizer, nem olhar com cara feia para o menino, que coitado do menino. Não é isso não, quando tiver que dar palmada, dê 3, o padre mandou. Né? Tem que educar, e assim Nosso Senhor educava os discípulos. Né? Não vos lembrar de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, e ele já tinha multiplicado os pães. Em Marcos tem 2 multiplicações, em Mateus tem 2, em Lucas tem 1 e João tem 1. Se você pensa que é tudo igual, não é. Hoje à noite faço um exercício de Bíblia. São 6 multiplicações nos evangelhos. 2 em Marcos, 2 em Mateus, 1 em Lucas, 1 em João. Leia as 6 e compara. É tudo igual? É não. Tem pequena diferença. Mas aí você vai estudando a palavra de Deus. Então ele já tinha multiplicado o pão aqui em Marcos 2 vezes. Os discípulos estavam lá. E eles não acreditam ainda que Jesus é Deus. Né? Só quer coisa material. Não vos lembrais, quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos recolhertes? 12, ainda sobrou. Eles tinham 5 pães e 5.000 pessoas. Ia dar nada. Pois deu que sobrou 12 cestos de pão. Né? E quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos? 7, fez a segunda multiplicação e sobrou. Mas sobra para quem acredita em Jesus, quem
se consagra a Ele, quem tem vida de oração, que não fica se preocupando, é para isso. Eu tenho que estar preocupado demais com essa doença? Não, eu tenho que usar a máscarazinha, o gel, o álcool, medir a temperatura e pronto, tomar os remédios que tem que tomar, né? Acabou. Você está com essa loucura aí, né? E pronto, fique na graça de Deus, tenha fé. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Será que a gente também não compreendeu ainda? Fica toda essa preocupação, esse alvoroço. Homem, creia, se prepare, né? Todo dia eu me preparo para a minha morte, todo dia, quando acordo, dia, pode ser hoje, eu me preparo, né? Pronto, se prepare como? Na graça de Deus. Se não está confessando, estou, não está comungando, estou, está adorando, estou, está rezando, pronto. Está fazendo caridade, não tenha medo de nada não. A primeira leitura, que é muito bonita, tem a ver com o que está acontecendo hoje. É a história do Noé, é o livro do Gênesis. O Senhor viu que havia crescido a maldade dos homens na terra, igual hoje, o pecado da humanidade. Falei no início, esse vírus é consequência do pecado da humanidade. A humanidade pecou, abriu as portas para Satanás. Satanás veio, sem abrir, ele vem, imagina abrindo. Passei aí nos WhatsApp, né? Carnaval do Rio ano passado, fizeram aquela loucura com o Nosso Senhor, né? Aí hoje não teve, esse ano não teve carnaval. Cadê? Está aí a brincadeira que fizeram. O fato de não ter carnaval, achei ótimo. Espero que não tenha o ano todinho. Serve para quê? Para nada. Vaidade, pecado, prepotência, embriaguez, assassinato, tudo só é isso, carnaval. Tem nada de alegria. A alegria quem dá é Nosso Senhor. A alegria verdadeira que vem do Espírito Santo é Nosso Senhor que dá. Que é o contrário do que se faz no carnaval, que é o quê? A penitência, a oração, jejum, silêncio. Aí ele dá uma alegria dentro de nós, né? Havia crescido a maldade do homem na terra e os projetos do coração do homem tendiam sempre para o mal. Hoje, tem gente que está esperando passar o vírus só para voltar a fazer o que era, só para voltar a pecar. Não adiantou nada, adiantar nada, se é isso o sentido, né? Nós temos que nos converter. Então, diz o versículo 6, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado. Aqui é uma linguagem humana, uma linguagem antropomórfica, porque é claro que Deus não se arrepende, Deus é espírito, Deus não tem sentimento humano não. Deus é espírito, isso aqui é uma linguagem humana para entender o que aconteceu. Deus não pode se arrepender porque Ele é puro espírito. O arrependimento é para quem peca, Deus não peca. Arrepender de quê? Deus não erra, nunca errou. É uma linguagem humana, né, do narrador, mas que tem uma verdade muito grande. Ele vai contar uma história. Ele introduz a história dizendo isso: Deus se arrepende por causa da maldade. Aí vai mandar o quê? O castigo. Quando na verdade o que é? É o homem que peca e o mal que vem é consequência do pecado do homem. Na época de Noé, dilúvio, consequência do pecado. Hoje, vírus. E sabe lá o que vem. Consequência do pecado. Não é que Deus se arrepende. Deus não se arrepende. Deus é espírito, puro espírito. Não tem sentimento humano, né? Nós que temos sentimentos divinos, né? Com a graça do Espírito Santo. E disse, ficou muito magoado, coração magoado. Também Deus não tem coração magoado. Jesus hoje sofre. O sofrimento humano não, que Jesus está ressuscitado, né? Mas ele vê o que está acontecendo com a humanidade. Ele está vendo que a humanidade está entrando num abismo. Quer dizer, já entrou. Muitos já caíram aí nesse abismo, né? Não é que está entrando não, já entrou. O importante é que a gente não entre e que puxe quem está na beirinha, né? Trazer, como? Oração, penitência, aproveite a quaresma, tá? Aí, foi só sair daqui que o João Vitor passou a paz. Aí o Senhor então disse: vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de o ter feito. Linguagem humana. Isso aqui é consequência do pecado da humanidade. Na época de Noé já tinha pecado. Consequência, aqui é o dilúvio, hoje vírus, amanhã, vamos aguardar aqui melhor, né? Mas nossa conversão. Mas é engraçado que mesmo naquele período de muito pecado,
E um dos pecados mais graves que ele vai relatar aqui no Gênesis é o pecado contra a natureza, que hoje em dia a gente não pode nem falar que é processado, né? Pois é um dos pecados mais graves na Bíblia. A relação de homem com homem, mulher com mulher. É dito na Bíblia que é um pecado, foi o pecado que levou à destruição de Sodoma e Gomorra. Na época de Noé tinha também. Tá? Então são esse pecado que está levando a humanidade, o Satanás a entrar na humanidade, como entrou lá. Aí consequência de lá foi o dilúvio. Hoje, por enquanto, é o vírus. Mas tinha um justo lá. Essa é a história, não é só questão de vírus, de pecado, não. Aqui tem um homem justo, e era só um. Então o Senhor, ele pode mudar tudo quando encontrar um justo só. Hoje nós somos mais do que um. Aqui tem quantos? Tem muita gente que é hoje como Noé era, que é justo. Então naquela época só tinha Noé de justo. E ele não deixou Noé morrer. Então Deus vai deixar acontecer o mal comigo nesse vídeo? Eu duvido. Eu duvido que aconteça. Ou eu vou ficar aqui velho, morrer velho, o pessoal me aturando, ou então eu vou morrer e vou para o céu, que é melhor ainda, né? Mas alguma coisa má não vai acontecer se eu continuar na vida de oração, não. Quando ele vê um justo, estou dizendo que eu sou justo, não, estou falando da maneira genérica. Mas bastou um homem que seguia a lei, que Deus protegeu ele. E por causa dele, protegeu a família dele todinha. Que não diz que a família dele era santa. Talvez algum lá, uma filha, um filho, sei lá. Filho não, que ele não tinha. Uma filha não acreditasse em Deus. Mas por ele, a família toda foi salva. Então Deus faz isso conosco. Quando ele vê uma pessoa justa, nosso Senhor, ele salva a nós e a toda a família. Ah, mas meu irmão não quer saber de Deus, não, é drogado. Irmão, se entregue a Deus. Vai ser salvo por você. Por sua vida de penitência, de oração. É o que o livro está dizendo. Um dilúvio que varreu a face da terra todinha. Mas Noé foi salvo, a família toda foi salva, mandou os animais entrar e depois repovoou a terra, por causa de um só. Lá em Sodoma e Gomorra a mesma coisa, por causa de um só, Ló, agora lá foi pior, porque ali a cidade toda estava condenada. Aí Ló saiu com a mulher, né, os filhos, e a cidade foi destruída, por causa do homossexualismo. É só ler, que hoje até lei é. Se a gente olhar para eles assim, com os olhos assim, você é processado. Está olhando para mim, não pode nem olhar. Né? É tudo processo hoje, né? Se eu for preso, leve a pizza. Como é aquela que eu gosto? Como é? Calabresa com Pepsi, viu? Leve para o distrito, que eu dou maior valor. Mas leve um negócio para o estômago também, que eu não posso estar comendo muito. Pois bem, então Deus viu um justo, e por causa desse justo ele salvou. Mandou fazer a arca, entrar os animais, ele chama de animal puro, animal impuro, né? Macho e fêmea, também a questão macho e fêmea, não tem outra categoria não, é macho e fêmea. Os animais, o homem é macho e fêmea, não tem outra categoria não. Deus não criou um terceiro sexo não. É só ler a Bíblia, o povo não lê, não entende não. Aí começou a chover, Deus ameaçou a chuva, exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Passados 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Irmãos, hoje está acontecendo isso na humanidade. A água do dilúvio aqui, essas doenças. A arca vai ser a igreja e a nossa vida de oração. Se quiser ser salvo desse vírus, confissão, adoração, comunhão, missa, caridade com os pobres. Tem outro jeito? Tem não. É a mesma coisa que aconteceu na época de Noé. Hoje está acontecendo. Tá? Então é nos preparar. Não é ter medo. Ele aqui não diz que Noé ter medo em momento nenhum. Ele era justo, continuou seguindo a lei de Deus. Ser justo nesse contexto é seguir a lei de Deus. Então sigamos a lei de Deus.
né? E fique tranquilo, mas siga a lei de Deus. Hoje está acontecendo o que aconteceu nos dias de Noé. Isso só vai parar quando a humanidade se converter. Isso eu tenho certeza. Se não se converter, não vai parar. Não sou adivinho, mas lendo a história da Bíblia, faz 40 anos que eu leio, né, e estudei 12 anos em Roma, o hebraico, o aramaico, o grego, para interpretar. E dou aula interpretando esses textos, né? Vendo a história bíblica, a história da igreja, as aparições de Maria, aquelas que são reconhecidas pela igreja, Lourdes, Fátima, Carabandal, o bispo lá aprovou. Hoje tem Medjugorje, não está aprovada, mas tem muita coisa correta. Então, analisando, mas principalmente a Bíblia, a consequência é que não vai parar. Pode fazer o que quiser, se não se converter. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe Maria Santíssima.